Enquanto todo mundo estava fugindo dos mercados emergentes em pânico, Ray Dalio estava comprando. E não estamos falando de uma aposta pequena. Estamos falando da maior hedge fund do mundo, com mais de 150 bilhões de dólares sob gestão, se movendo na direção oposta ao mercado. O que ele enxerga que os outros não estão vendo? E como isso muda completamente a forma de pensar sobre o seu próprio portfólio? Para entender o que Dalio está fazendo agora, você precisa voltar para 1982. Dalio tinha 33 anos. Tinha montado a Bridgewater no apartamento dele em Nova York. E estava tão convicto de que a economia americana estava prestes a colapsar que foi à televisão, ao programa de maior audiência financeira da época, e declarou publicamente: "Vem aí uma depressão." Ele não estava só falando. Ele tinha apostado tudo nisso. O que aconteceu a seguir foi o oposto exato do que ele previu. O mercado subiu. A economia se recuperou. Dalio perdeu quase tudo. Teve que demitir toda a equipe. Chegou a pedir dinheiro emprestado ao pai para pagar as contas. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Naquele momento de humilhação total, Dalio não desistiu da análise. Ele refez tudo do zero. E se perguntou: como eu posso estar tão certo na lógica e tão errado no resultado? A resposta que ele encontrou, e que levou décadas para o resto do mundo entender, foi simples e devastadora. Nenhum mercado existe isolado do outro. Essa percepção se tornaria a espinha dorsal da filosofia da Bridgewater. E é exatamente essa filosofia que explica por que hoje, quando os grandes fundos americanos estão reduzindo exposição a países como China, Brasil e Índia, Dalio está indo na direção contrária. Nos últimos fillings 3F submetidos à SEC, os documentos obrigatórios que revelam as posições de grandes gestores, a Bridgewater aumentou de forma significativa suas posições em ETFs de mercados emergentes. O iShares MSCI Emerging Markets ETF, ticker EM, e o Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, ticker VWO, figuram entre as maiores apostas recentes do fundo. Ao mesmo tempo, os fluxos globais de capital contam uma história diferente. Em 2023 e 2024, os mercados emergentes receberam saídas líquidas recordes. Investidores fugiram para o dólar, para os treasuries americanos, para a segurança percebida dos mercados desenvolvidos. Mas Dalio estava comprando. Por quê? Aqui está o que os livros de finanças raramente contam sobre como os grandes gestores realmente pensam. Enquanto o investidor médio pergunta para onde o mercado vai, Dalio faz uma pergunta completamente diferente. O que já está precificado? E em 2024, o que estava precificado nos mercados emergentes era catástrofe. O PCL médio do MSCI Emerging Markets estava em torno de 12 vezes. O S&P 500 no mesmo período estava sendo negociado acima de 22 vezes lucros. Isso significa que você pagava quase o dobro por cada dólar de lucro em empresas americanas comparado a empresas de mercados emergentes. Em entrevistas recentes, Dalio foi direto. O maior risco não é estar em mercados que parecem arriscados. O maior risco é pagar demais por segurança. Isso é exatamente o oposto do que a maioria dos investidores brasileiros e globais está fazendo agora. Pensa bem, quando as manchetes são todas ruins sobre um país ou região, o que acontece com o preço dos ativos? Caem. Às vezes caem muito além do que os fundamentos justificam. E é exatamente nesse ponto, o ponto de máximo pessimismo, que os grandes gestores como Dalio começam a construir posição. Não porque eles acharam que o risco sumiu, mas porque o preço já reflete, e às vezes supera, esse risco. Existe outro elemento aqui que vai direto ao coração da filosofia da Bridgewater: a descorrelação. Dalio passou décadas obcecado com uma ideia: como construir um portfólio que sobreviva a qualquer ambiente econômico. A resposta foi o famoso All-Weather Portfolio, uma combinação de ativos que se comportam de formas diferentes dependendo do ciclo. E mercados emergentes, ninho. Esse contexto não são apenas uma aposta de crescimento, são um vetor de descorrelação com a economia americana. Quando o dólar enfraquece, os mercados emergentes tendem a se valorizar. Quando as commodities sobem, e o Brasil sabe bem o que isso significa, as economias exportadoras de matéria-prima se beneficiam de forma desproporcional. Dalio não está comprando mercados emergentes apesar da incerteza. Ele está comprando por causa dela. Então, o que você, investidor brasileiro, faz com essa informação? Primeiro, o movimento de Dalio não é uma dica de ação. É uma lente.
É uma forma de pensar sobre risco que a maioria das pessoas nunca vai aprender porque nunca perdeu tudo como ele perdeu em 1982 e foi obrigada a repensar tudo do zero. A pergunta que você deveria estar fazendo sobre qualquer ativo no seu portfólio hoje não é: esse mercado parece seguro, mas sim: o preço que estou pagando já reflete os riscos que eu conheço? Se a resposta for sim, e em muitos mercados emergentes hoje, incluindo partes do Brasil, a resposta pode ser sim, então o risco percebido e o risco real estão em lugares muito diferentes. Historicamente, os 12 meses seguintes a períodos de saída massiva de capital de mercados emergentes produziram retornos médios acima de 18%. Não é garantia, nunca é, mas é dado. E Dalio, que perdeu tudo em 1982, apostando que tinha razão, aprendeu que o mercado não recompensa quem está certo, recompensa quem está certo, na hora certa e com o preço certo. Agora pensa no Brasil especificamente. Taxa de juros entre as mais altas do mundo, valuation da bolsa historicamente deprimido, exportações de commodities em alta, reservas internacionais sólidas, são exatamente os ingredientes que Dalio passou décadas mapeando no seu modelo de ciclos econômicos globais. O que você acha que ele vê quando olha para o Brasil? Deixa nos comentários, porque a resposta